Fala galera, começa agora mais um Fala Doutor. Para quem não me conhece, eu sou Hamilton Gadelha, sou host desse podcast, sou especialista em seguro de vida personalizado e hoje eu trago aqui um convidado mega especial. Mas antes de começar, quero pedir proteção a Deus para não falar nenhuma asneira e não me complicar para a minha vida futura, né? Na posterioridade. Hoje o nosso convidado é o meu amigo, Padre Josileudo Queiroz. Ele é natural de Fortaleza e se criou na Tapera, em Aquiraz. E hoje é o pároco da igreja São José Operário, no bairro Araturi. Calcaia. Seja muito bem-vindo, Padre Josileudo. Obrigado, Hamilton. Obrigado a todos que acompanham aqui o podcast Fala Doutor. É uma alegria estar aqui, viu? Muito bom. Galera, para quem não sabe, essa amizade se constituiu há mais ou menos 2 anos e meio. 2 anos e meio. Em uma situação de desespero, eu mexendo no Instagram, tentando uma solução para minha vida, como consultor de seguro. Aí entrei em contato com o padre para a gente tentar uma parceria que não deu certo. Mas a partir disso foi constituída uma amizade. Eu acabei ajudando o padre em um determinado momento numa ação que ele estava querendo promover. Não sei se você lembra dos festejos. Lembro, sim. Lembro. Né? Se eu estava querendo... Patrocínios para festa, isso. Exato. E aí isso é legal porque isso vai desbocar em um momento muito legal, que é o momento atual do padre, né? A gente, nessa questão dos patrocínios, a gente conseguiu lá esses patrocínios, né? O senhor conseguiu... Com qual empresa foi? Rapaz... Foi com o CEAP. CEAP, exatamente. Foi em que ano aquilo ali, padre? Nós estamos em 2025. 25. Acho que foi 2022 para 2023. Foi 2023. E o prazo estava bem apertado, não era? Na época do evento? Muito apertado, porque já estava chegando a data do evento, né? E aí parece que a prefeitura não tinha orçamento. Não tinha orçamento e a gente estava com o evento já às portas e palco para alugar, som para alugar, iluminação, tudo para alugar. E nada de patrocínio. E aí a contrapartida que o senhor fez na época, o senhor já tinha muita relevância nas redes sociais na época, né? Sim, a gente conseguiu também, pedindo às pessoas que nos seguem, que nos ajudassem. E o resultado foi que, a partir dali, nós começamos na nossa paróquia a campanha dos bancos para a igreja. Não, eu falo pro CEAP, né? O senhor fez uma contrapartida pro CEAP, fez uma divulgação. Sim. Fez missa inaugural. Sim, foi uma bênção inaugural. Entendeu? Nós estivemos lá abençoando a loja deles, entendeu? E em alguns outros eventos que eles fizeram, a gente também foi participar. Foi legal, né? E aí, assim, como eu acabei ajudando ele nesse momento, depois eu voltei com um pedido, né? Que eu acho que foi daí que veio o estalo. Eu tinha um cliente, eu tinha acabado de fechar um cliente relevante, que é do segmento automotivo. E aí eu pedi pro padre fazer lá uma publi pro cara, né? Uhum. Fazer uma divulgação, aí foi quando o padre saiu pela cidade de Fortaleza numa Porsche, né? Foi. Teve esse momento, e quando teve essa experiência, aí foi legal que... Eu nunca tinha dirigido um carro tão chique. Fui dirigir logo uma Porsche. Olha aí, coisa Meu boa. amigo. Mas gostou da experiência? Gostei, mas fiquei apreensivo. Um padrezinho numa Porsche. Aí, imagina. E ele me convidou pra mim ir junto. Eu digo, de problema. Vou nada, vou nada. Não, e aí foi mas legal. Foi emocionante. Foi legal, porque dessa iniciativa que veio o estalo, né? Sim. Eu lembro de onde eu tava quando você me ligou. Eu tava na Lagoa do Banana, aí o senhor me ligou. Dizendo assim, Hamilton, cara, foi legal aquela ação, não sei o que, mas macho, como é que eu rentabilizo as minhas redes sociais? Foi. O senhor lembra? Lembro. Aí eu disse, cara, se eu soubesse, eu tava rentabilizando a minha. Né? Eu sei quem sabe. Foi quando a gente trouxe o Júnior, né? A gente se reuniu com o Júnior. E hoje também a gente participou de uma outra reunião. E eu queria que você falasse pra galera aí que momento é esse, em que etapa tá esse movimento que você tá fazendo para realmente agora... de forma até como uma forma de empreender, explorar suas redes sociais. Então, a gente sabe que ninguém pode ficar fora das redes sociais, né? O mundo da mídia, o mundo das redes sociais chegou e não tem previsão para sumir. Então, ficar fora disso é ficar à margem, não é? Claro que cada um tem um objetivo por estar aí. O meu objetivo, e isso é claro para todo mundo, é propagar a palavra de Deus, né? É o evangelho. Só que a gente sabe que a gente tem que, como o próprio evangelho diz,
avançar para águas mais profundas. O que é que significa isso? Que a gente que não sabe ou que não tem tanta experiência, procurar pessoas que têm uma experiência maior neste meio, neste ramo da sociedade e empreender. Empreender no sentido de quê? De que mais pessoas sejam alcançadas. E para que mais pessoas sejam alcançadas, a gente precisa estar bem preparado, bem qualificado, não é? Então, essa assessoria que a gente busca trazer para perto é exatamente a responsável para que a gente consiga avançar para essas águas mais profundas. Então, a gente está pensando em muitas outras coisas, tipo um podcast, tipo palestras, Legal. encontros com pessoas da sociedade, empresários, pessoas que têm uma presença na vida de sociedade, mas que ao mesmo tempo são homens e mulheres de fé, que não deixam de lado a sua fé, são empreendedores, são pessoas que têm visão de mercado, visão de negócio, de comércio, mas que são pessoas de fé. E nós, enquanto homens de fé, que é a missão do Padre, está ali também colaborando com essa realidade para que essas pessoas se sintam também alicerçadas pelo espiritual, pela fé. Né? Então, a gente está aqui para isso. Legal. Para mostrar para essas pessoas que não é, de maneira nenhuma, antagônico o relação comércio, negócio com a fé. Pelo contrário. Comércio, Negócio e fé. Ou então fé, negócio e comércio. Pensando nessa ótica aqui, né? Comércio, negócio e fé. Eu acho que deve ser uma dúvida também de muita gente, assim como foi para mim também. E eu tirei essa dúvida, eu tive a oportunidade de tirar essa dúvida com você no almoço que eu tive lá na casa paroquial, né? Que era se, primeiro, né? Eu lembro que eu fui propor essa parceria com o padre, e meu maior medo era: como é que eu ofereço remuneração para ele? Pode ou não pode? Eu lembro que eu tava comendo bem devagar, porque eu tava morrendo de medo de fazer uma oferta e ser de repente algo que não pudesse ali. Porque eu acho que ninguém sabe, na verdade, como é que essas questões que envolvem remuneração. Então, por exemplo, se eu sou um empresário e quero contar com a sua visibilidade digital para divulgar a minha empresa, se essa empresa tem os valores alinhados com os seus, eu posso lhe fazer uma proposta? O senhor pode fazer esse tipo de trabalho? Eu pago para você, pago para a igreja, como é que isso se dá? Existem as duas realidades. Se você quer... Agora também é muito importante isso, né? O teu trabalho, o teu negócio, ele deve ser algo que conjugue as coisas. Tá. Entendeu? Ou seja, não é para fazer de qualquer negócio também. Tem coisas que a gente sabe que não vai colar. Mas existem coisas que são muito práticas do dia a dia da vida da sociedade. Coisas que o ser humano não pode ficar sem. Aquilo que é o comum das realidades de cada pessoa e das necessidades de cada pessoa. E a vida espiritual, ela faz parte das realidades das pessoas. Entende? Então, digamos, se você chega com o seu empreendimento, seu negócio. Padre, eu queria que o senhor desse uma alavancada no meu negócio, fazendo uma palestra, uma divulgação, uma postagem, entendeu? Tá. Normalmente, a gente direciona essa questão financeira para assessoria, entendeu? Tá bom. A assessoria resolve isso. Quando envolve a paróquia, eu já não posso fazer isso. Por quê? Porque a paróquia ela não pode ser envolvida por questões de comércio. Porque eu acho algo à parte. Eu acho que isso é uma dúvida, assim. Eu acho não, tenho certeza, porque eu tinha essa dúvida. Eu sei que hoje, se eu quiser ajudar a paróquia, eu tenho que fazer de forma voluntária e como doação. Voluntária, exatamente. Sem esperar contrapartida. Exatamente. Mas se eu quiser a não ser num ação... evento como esse que a gente começou falando, que é um evento da paróquia para a paróquia. Ah, legal. Então, a paróquia vai ter os seus patrocinadores. Então, claro que vai ter um retorno para os patrocinadores. Legal. A visibilidade, a divulgação. Olha, temos aqui essa parceria com essas empresas. Então, o pessoal da igreja responsável por isso, claro que vai destacar
né, o patrocínio e a presença dessas empresas. Tá. Já no meu caso, individualmente, é outra história. Eu preciso fazer como? A assessoria, ela organiza com esse pessoal. O que é que vocês querem? Isso, isso, isso. Então a gente vai caminhar com o padre essa questão. Que tipo de conteúdo, por exemplo, o empresário pode buscar Tudo no aquilo que não senhor? seja nocivo. Não, falo no que tipo de conteúdo eu posso lhe contratar Todos. para levar como mensagem para minha equipe, por exemplo. Ah, Como tá. é que você acha que... Por exemplo, uma coisa que é muito necessária para todas as famílias, Tá. e a família empresarial também não é diferente, é a valorização da pessoa. Certo. A pessoa, né, os chamados colaboradores, eles não podem serem colocados à parte. Não é, por exemplo, todo empresário, ele tem a clareza de que ele conta com seus colaboradores. Não é? Certo. Então, esses colaboradores também são convidados a entender que eles fazem parte daquela família, daquela empresa. Não é? Empresas Que- são feitas de pessoas, né? Exatamente. Então, a gente pode levar para essas pessoas, não só para os colaboradores, mas até mesmo os próprios empresários, os próprios donos das empresas, a perspectiva da realidade como família. São Paulo, quando vai falar aos Coríntios, ele fala que a igreja é um corpo. Aí ele diz assim: a mão diz, eu não sou pé. Logo eu não faço parte do corpo? Claro que faço. Ou seja, a mão, mesmo não sendo o pé, ela precisa do pé. O pé vai dizer, eu não sou olho. Logo eu não faço parte do corpo? Claro que faz. Ou seja, o pé vai precisar do olho. E assim vai. Aí São Paulo diz, é essa harmonia que faz com que o corpo funcione. É esta harmonia dentro da empresa entre patrão e colaboradores, entre colaboradores e eles mesmos, que faz com que a empresa vá para frente. Numa perspectiva também de fé. Ninguém é concorrente de ninguém. Ninguém é obstáculo de ninguém. Ninguém é barreira de ninguém. Estamos todos ali dentro da nossa da nossa profissão, do nosso setor, buscando o mesmo objetivo, que é fazer com que a empresa caminhe para frente. E aí vai estar ganhando ao mesmo tempo o empresário, os colaboradores e a empresa. Legal. É muito legal assim, ouvir o senhor falando isso. Porque senão a gente, só para completar o que eu estava falando, porque senão a gente pode levar para dentro dessas famílias empresariais, empresas, lojas, tudo, aquilo que é nocivo, a inveja, a ganância, o carreirismo, e tudo isso vai impedindo de que todos cresçam juntos ao mesmo tempo. Porque Entendeu? o senhor tá falando aí, eu tô pensando, quando você observa, né, hoje esses movimentos empresariais, hoje se fala-se muito de fé, Sim, de prosperidade, sim. e esse movimento ele tá muito mais próximo de outras doutrinas cristãs do que propriamente do catolicismo. E eu, pelo menos, se isso acontece, eu imagino que aconteça, mas se acontece de forma muito mais tímida do que Olha, em outras realidades. Deixa eu te ajudar a te dar uma informação que talvez você ainda não conheça. Tá. A igreja não, empresas particulares, mais católicas, Uhum. realizam todo ano, eu acho que é em São Paulo, no Anhembi, a maior feira empresarial católica do Brasil. Você acredita? Nós temos ali todos os produtos, porque são isso mesmo, da fé católica, numa feira que leva mais ou menos uma semana, Tá. todo ano. Eu posso dizer o nome? Pode ser. É a Expo Católica. Tá, mas aí é um evento realmente. Mas esse evento já é resultado de pequenos outros eventos empresariais católicos que acontecem Brasil afora. Perfeito. Mas ele continua nichado. Como Ele assim? nichado no sentido de que lá só comercializa-se produtos que pronunciam a fé católica. Claro, por exemplo, imagens, texto e tal. Claro. Mas eu tô falando de outros aspectos. Assim, por exemplo, você pega hoje
de forma muito fácil, Ah, você pega alguns movimentos empresariais de ramos diversos, tem lá o dono da bodega, o dono da loja, sim, só sim, que sim, sim. esses eventos, eles são lastreados ali por um discurso cristão, que é Entendi, fomentado muitas vezes por entendi. alguém que tem ali algum acesso, né? E eu queria entender como é que o senhor vê isso, se isso tem espaço na Pois então, agenda. essa, essa, essa visão que você fala, isso existe sim no meio católico de maneira muito objetiva e clara, entende? Tanto é que uma coisa que acontece muito hoje, também talvez aqui em grau de informação, são os retiros, congressos empresariais, não só de católicos, mas que são pessoas ligadas à Igreja Católica, verdadeiros pregadores, formadores de consciência, que são convidados a fazer parte. Por exemplo, tem um padre que vem sempre de Minas Gerais para cá, para Fortaleza, e realiza um final de semana com esse povo, entendeu? Uma vez no ano ele faz isso, uma vez no semestre. E a gente é procurado muito para isso, né? Recentemente eu estive numa empresa, posso dizer o nome da empresa? Pode ficar à vontade. A O empresa espaço é M. seu. Dias Branco, que completou 72 anos de existência, né? E eu estava lá convidado para palestrar para os empresários e para os colaboradores da empresa. Legal. Eu tive 30 minutos de fala que foi assim enriquecedor. Até hoje eu recebo mensagens, feedback, o pessoal agradecendo pelo momento, porque a fé, ela é basilar, né? Sim. Toda pessoa tem fé. Seja uma fé teísta, ou seja, uma fé em Deus, como a gente quer um Deus pessoal, seja uma fé deísta, crê em alguma coisa. Né? Alguém que não seja. Até a falta de fé é uma fé, né? Ele A- acredita que não existe, né? Ele tem a fé que não Exatamente. existe. Então, a fé ela é basilar, ela está na base. Então, a gente que tem uma experiência. Eu já vou fazer 19 anos de padre. Né? Quer dizer, a gente já tem aí uma carga de conhecimento e de experiência na fé, mas também em sociedade muito grande. A gente ouve e conversa com todo mundo da sociedade. Então a gente vai vendo como as pessoas precisam e buscam, e a gente se coloca à disposição para que a fé esteja ali, orientando, fundamentando, ajudando, fazendo com que as pessoas cresçam, não só materialmente falando, mas cresçam em dignidade, em espiritualidade, em colaboração, entendeu? Dentro dos vários ramos da sociedade e entre eles o ramo empresarial. Que tipo de movimento ou ação o senhor acredita que poderia partir de você para que isso se fortalecesse? Eu vi um, Dentro desse ambiente empresarial, por exemplo. eu vi um vídeo que o cara na rua pergunta para as pessoas, ele aborda 5 milhões na conta ou 5 minutos com Jesus? Eu já vi esse vídeo Já também. viu? Já. Aí uma pessoa deu uma resposta muito interessante. Ela disse assim: eu poderia escolher os 5 milhões, mas Jesus me leva a querer algo muito maior, além do que os 5 milhões. De ver em mim a capacidade que eu tenho de fazer com que eu consiga os 5 milhões, de maneira que eu mesma, com as minhas capacidades, com a minha inteligência, com a minha profissão, alcance. Então eu prefiro, ela falando da fé em Jesus, né? Que a pergunta era essa. Que com Jesus ela podia muito mais do que apenas ter 5 milhões na conta, Tá, que poderia se acabar rapidamente. Entendeu? tá. Então eu acho que é isso que a gente pode oferecer. Jesus. Não como um produto, mas como base. Mas como é que o senhor acredita que Aquilo que o pessoal quiser. pode ser materializado? Palestras, retiros, congressos, momentos de encontro. O Tudo que isso. o senhor acha que, por exemplo, um grupo de empresários que tenham esses princípios alinhados da Você fé sabe. cristão e Ah, católico juntos ganhariam, buscariam não, isso. ganhariam, Com não isso. do ponto de vista financeiro, mas emocional, espiritual Qual e é, também, né? qual é a pessoa que não tem dificuldades? Qual é a pessoa que não passa por problemas, por doença, por crises? E essas pessoas vão buscar apoio em quê?
Onde? Se são homens e mulheres de fé, eles querem alguém que digam, olha, vocês não estão sozinhos. Vocês estão passando por esse momento, seja até crise financeira ou de negócio, que perturba muita gente. Vocês não estão sozinhos. A maioria dos relacionamentos acabam em crises financeiras. Tá vendo? Então, por quê? Porque uma crise financeira, ela traz muitos prejuízos para todos. E, às vezes, situações muito, né, tristes, né, realmente. A fé vem, Hamilton, e quem está acompanhando, exatamente para dar um sentido, até mesmo às crises, cara. Até mesmo às dificuldades, não é? Uma frase que Jesus utilizava muito com os discípulos dele e que cabe aqui é que ele dizia, coragem, eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer? Vocês não estão só. Vocês vão e são capazes de vencer tudo, todo o mal, toda a crise. Então a gente que é padre, a gente que tem uma espiritualidade, tem fé, pode muito bem ajudar, não só em crise, não só em momentos de crise, até mesmo a não deixar cair na crise, entendeu? Aqueles que têm uma vida voltada para o negócio, para o comércio, para a empresa, mas que também são pessoas, são seres humanos, que tem seres humanos ali, que trabalha com eles dia e noite, tem gente que tem de 10, 15, 20 colaboradores, tem gente que tem 1.000, 2.000. Eu fui lá nesse evento, na M. Dias Branco, e eles têm mais de 15 mil colaboradores. Eles têm um grande pedaço do PIB cearense. Então, é uma das maiores empresas do Brasil. Do Brasil. Não é? Então, veja bem, que não precisa? Por que eles chamam um padre para estar ali? Por que não vão falar ali de números? Olha, o nosso resultado. Eles vão falar disso. Mas há momentos que eles precisam parar para escutar alguém falando sobre algo que eles também precisam. Da fé, da coragem. Eu gosto muito da sua fala, e aí me permita uma comparação, que é a seguinte. Sua fala ela é muito realista, né? Ela vem do realismo e da possibilidade de dar errado. Sim. A crise, a doença, o descontentamento, o momento de fragilidade. Brigas, exato. Tudo isso. Que tudo isso faz parte da jornada e do percurso do empresário e do empreendedor. Sim. Outros vieses religiosos trabalham muito no topo e acima do topo. É a prosperidade, é o crescimento, é o avanço, é o sucesso, é a gritaria e é muito oba-oba. O que é mais importante na vida? É o que aparece ou é o que está sustentando o que aparece? Para muita gente é o que aparece. Mas tira a base. O que aparece desaba. Uma realidade construída com suor, com lágrima, com história, nunca pode ser apagada. Eu vou dar um exemplo muito claro. Quando a gente é padre, chega numa paróquia, a gente tem um carro à nossa disposição, que é o chamado carro paroquial, carro da paróquia. Que é o golzinho. O golzinho. Então, para onde eu vou em quê? No carro da paróquia. Então, eu não ando de ônibus, dificilmente eu pego carona, porque tem um carro. Um amigo meu, que é um afilhado de Crisma, disse assim para mim outro dia, padrinho, eu não imagino o senhor andando de ônibus, pegando ônibus lotado, trem. Aí eu disse assim, você tá vendo eu agora. Aí vem a questão da base. Mas você não sabe o que eu enfrentei na vida, ônibus lotado, chuva, perder o ônibus por causa da lotação, carona, para hoje, digamos assim, ter vencido, digamos, na vida. Então, muita gente esquece da base. Todo mundo quer ver o topo. A prosperidade, ela te aponta para o topo, para o sucesso, para a conquista. E cadê a base? Cadê o que sustenta o topo? E o que é sucesso? Sucesso é uma construção. Sucesso não é uma conquista. É resultado de uma história. Quando você vai ver a história de uma empresa que deu certo, vai lá ver de onde saiu aquele empresário.
E aqui, De onde e saiu qual aquela as custas família? de chegar Quais ali, as custas de chegar que até ali. tiveram que enfrentar para chegar ali honestamente? É a base, Hamilton. E Isso o, ninguém vê. Por quê? Porque está embaixo. Aquilo que fica embaixo, escondido, ninguém quer ver. Agora, a pessoa que chegou ao topo, a pessoa que deu certo, a pessoa que hoje é sucesso, todo mundo olha. Mas esquece das noites sem dormir, dos choros, das tristezas, das perdas, dos fracassos, de tanta coisa que passaram para hoje estar ali. E onde é que está isso? Na história. Isso é muito mais importante do que a prosperidade. O sucesso não é conquista, é consequência. Tá certo? a gente tá aqui, lamento até o tempo curto, né, pra gente estressar esse nosso bate-papo. E pra gente finalizar aqui, o que é que as pessoas podem esperar do Padre Josileudo nesse novo momento? Quais são seus objetivos aí para esse segundo semestre de Eu vou 2025? usar uma palavra que São Paulo usou. Né? Aquilo mesmo que eu recebi de Cristo é aquilo mesmo que eu vos dou. Você falou assim, o senhor é muito realista, o senhor vai muito na base. Eu acho que ser homem de sucesso, ser mulher de sucesso, vencer na vida, em qualquer área da vida, você não pode esquecer de onde você veio, a sua história de vida. Claro que não se resume a isso, porque toda uma construção é necessária também. Mas, se você não oferecer o que você tem e o que você é, ninguém vai acreditar em você. Se você dá o que você não tem, ninguém vai acreditar em você. Então, o que as pessoas podem esperar é que nós continuaremos, se Deus quiser, trabalhando muito a partir das redes sociais, mas estaremos mais próximos, não é? Em eventos, em empresas, em palestras, em congressos, em retiros, em momentos de oração, em missa, em celebração, para quem quiser. E aí vai ser massa demais, vai ser muito massa. Vai ser muita massa. E pra gente finalizar, E quem sabe, não vai ter aí no Brasil inédito o primeiro podcast de um padre. Imagina? olha aí, Rapaz, aguardem. aguardem. E É, pra gente finalizar, uma pergunta assim, deve chegar muita proposta obscura. chegam. Por Ficam quanto, na obscuridade. por quanto o padre toparia divulgar a tal das bets ou tigrinho? Tem preço? A minha alma não tem preço, não, filho. A minha alma não tem preço. Entendeu? Como ele disse, os convites, as propostas obscuras ficam na obscuridade. Não vem pra luz, eu não deixo. Muita, Não, não. Tem que ter discernimento. Isso é, Discernimento, sabedoria. e, gente, eu sei do que eu tô falando aqui, até pra dar ciência a vocês. A gente já reprovou muita proposta. Era papo de mudar de vida, viu? Era mesmo. Mas não. Não, Nem tentem. e uma coisa mais importante é isso. Saber que a gente não trabalha pelo trabalho. Mas o trabalho é resultado das nossas personalidades. Tá Legal. certo? Eu acho que, Se a é uma gente, coisa. olha, Hamilton, uma coisa é certa. Você pode oferecer a alguém um cálice cheio, você pode oferecer um cálice pela metade, você pode oferecer um cálice com um pouquinho. Aí veja bem, então a história do cálice. A pessoa que vai saborear é mais importante do que está dentro do cálice. Só que para muita gente o mais importante é o que tem dentro do cálice. Quando você esquece. Posso usar uma frase do Papa Francisco? Pode o que o senhor quiser, meu amigo. Papa Francisco, Deus o tenha, um homem que veio para mudar a história da igreja, mas também da humanidade, marcou positivamente, ele diz assim: o rio não corre para si mesmo. As árvores não dão fruto para si mesmo. O sol não brilha para si mesmo. É muito bom quando estamos felizes, mas é melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Então, ser humano é muito mais importante do que qualquer coisa. Acima dele, só Deus. Amém? Amém.
Pessoal, com muito pesar, a gente vai ter que encerrar aqui, que o horário dele já está comprometido. Mas, Padre Josileudo, 100%. muitíssimo obrigado aí pela sua Alegria, participação. E vai vir coisa boa aí pela frente. Se Deus quiser. Tamo junto. Tchau, tchau.